Às vezes as pessoas me pedem recomendações de livros sobre roteiro e tudo mais, e eu não li tantos assim. Eu não consigo tanto tempo pra ler tantos assim, eu li muito poucos, eu li 2 no máximo. Um que eu recomendo bastante é o Screenwriting 101 do Film Critic Hulk. Eu já falei sobre esse livro aqui com vocês, esse livro é muito bom. Tem um trecho nesse livro que é bem interessante, porque esse livro na verdade é feito para roteiristas, não é feito para crítica de cinema. É um filme de um cara é um livro de um cara que trabalha na indústria do cinema, que é um script doctor, é um cara que conserta roteiros para filmes hollywoodianos. E ele é um cara que está dando dicas para roteiristas escreverem os seus roteiros e mandarem para Hollywood. Uma das coisas que ele escreve lá que eu acho muito interessante é a ideia, a máxima de que, nas palavras dele, the end is the conceit, ou o fim é a ideia, o fim é o conceito, digamos assim. É uma coisa que eu acho muito interessante, porque o que ele diz no livro é que não use o final do seu roteiro simplesmente para acabar a história, para mostrar, ó, o personagem, agora que aconteceu tudo isso, o personagem tá aqui, o personagem tá acolá e tudo mais. Usa para dizer alguma coisa. Se você tem algo a dizer com o seu filme, diga com o seu filme o que você quer dizer com o final. Faça com que o final signifique algo, com que ele feche tudo e una as pontas tematicamente. Eu não estou falando de deixar pontas soltas, furo de roteiro, lógica, não estou falando nada disso. Estou falando de temas, de ideias. Use o final do seu filme para unir todas essas ideias e chegar numa ideia maior. Vocês acompanharam comigo enquanto eu assistia Inuyashiki nessa temporada, vocês colaboraram com o VideoQuest e por isso as reviews de Inuyashiki podem acontecer. Aconteceram, nós terminamos o nosso primeiro anime nos animes da semana, então vocês viram todo o meu caminho analisando episódio a episódio desse anime, que é do mesmo autor do Gantz. Tem um mangá sendo publicado pela Panini e tudo mais. É um anime curto, 11 episódios, baseado num mangá curto de 10 volumes, então ele é bastante conciso. Ser conciso, ser curto, ajuda você a poder ser mais objetivo nas ideias que você quer passar. E eu acho uma pena que no fim das contas, Inuyashiki teve todas as ferramentas e todas as oportunidades para não se desviar demais, não ir para todos os lados, não falar tudo e acabar não falando nada. Ele foi objetivo, ele chegou no começo, no meio e no fim, para não querer dizer nada. Vocês acompanharam os vídeos, eu acredito, se vocês não acompanharam, esse vídeo está na playlist da temporada de outono de 2017. Então vocês devem saber que é a história do Ichiro Inuyashiki, que é um senhorzinho que nem é velho de verdade, ele tem uma condição que ele parece mais velho do que ele é. O primeiro episódio é todo dedicado a mostrar como o senhor Ichiro Inuyashiki é bom. Ele é uma pessoa boa. E é tão maniqueísta e manipulativo, e essas são palavras-chave em Inuyashiki. O primeiro episódio é tão maniqueísta e manipulativo que o próprio personagem do Inuyashiki mal é um personagem, porque ele é um conceito, ele é uma ideia, ele é um exemplo. Ele é uma pessoa boa maltratada pela sociedade atual. A partir daí, a gente meio que vê o que é essa sociedade atual na figura do Hiroshi Shigami. O Hiroshi Shigami é um personagem bom. Eu realmente acho, eu falei isso ao longo dos vídeos, eu acho que o final não quebrou isso, inclusive, ele continua sendo um personagem muito interessante, porque se a gente tem uma sociedade falha, que está falhando com pessoas como o Inuyashiki, que é apenas uma pessoa muito boa, o Hiroshi Shigami é resultado desse mundo. Ele é o fruto do seu meio, digamos assim. Pelo menos na minha interpretação, eu acredito que parte do que o anime tentou falar é isso. O Hiroshi Shigami é fruto do seu meio, o mundo é vazio, as pessoas são superficiais, ninguém se importa com nada, é apenas entretenimento barato. Tem um paralelo, inclusive, com o fato do senhor Ichiro Inuyashiki ser uma pessoa que admira o Astro Boy,
Então, valores do passado, valores do começo da reconstrução da sociedade japonesa, do pós-guerra, enquanto o moleque valoriza a Jump e o One Piece. Inclusive tem uma coisa que talvez queira dizer algo, talvez não, que é logo no comecinho, quando o amigo dele fala que gosta de Gantz e o moleque fala que a internet já decidiu que Gantz é uma bosta. Então, ao mesmo tempo que quer dizer que esse moleque vai pela opinião dos outros, vai pela opinião da massa e da maioria, porque ele é apenas parte da massa e da maioria, ele não se importa com ninguém, ele só se importa com encaixar-se, também pode ser meio que, essa sociedade que a gente tem hoje de pessoas superficiais não entendeu o meu mangá. Não tô dizendo que ele disse isso, mas eu acho uma leitura possível. A ironia é que o Shishigami, sendo esse cara superficial e vazio, ele acaba sendo o personagem mais complexo e interessante da história toda. Porque ele é superficial, ele é vazio, ele é falho, ele é hipócrita, ele acredita ser o herói quando ele é claramente o vilão, e ele sofre com isso. Tem o caminho todo dele, da metade do anime pra frente, é depois de ele matar muita gente porque foi dado o poder pra ele. Ele tentou se redimir salvando pessoas, não deu certo, e ele meio que chora quando percebe que é o vilão. Ele acha muito injusto que ele seja o vilão. E ele fez tudo o que era possível pra desfazer os erros do passado dele. Mas ele matou muita gente a sangue frio. Tem uma certa complexidade no personagem dele, que é uma complexidade muito interessante. E enquanto a gente vai estudando esse personagem dele, a gente vai estudando o resto do mundo, o resto do Japão. Os títulos dos episódios têm muito a ver com isso. Tem um episódio, o nome de cada episódio do anime, eu não lembro do mangá. O nome do episódio de cada episódio do anime é o nome de um personagem, mas às vezes é de um grupo. Então tem o povo do Nichan, que é o 4chan japonês. O 4chan, na verdade, é o Nichan americano. Enfim. Então tem o povo do Nichan, o povo de Shinjuku, o povo de Tóquio, o povo da Terra é o nome do último episódio. A gente vai estudando como é esse povo, como são essas pessoas e como é esse povo, e a gente chega num retrato muito interessante do Shishigami, numa figura complexa e trágica que é apenas resultado de um mundo que simplesmente não se importa e que só quer a próxima dose de entretenimento e distração. Tudo isso é muito legal, tudo isso eu gosto muito, eu elogiei nos vídeos conforme os episódios foram passando. O penúltimo episódio, foi um confronto entre os dois personagens. Esse confronto eu realmente acho que não quis dizer muita coisa, pelo menos nesse duelo de pontos de vista, principalmente porque não existe um duelo de pontos de vista, porque o Inuyashiki basicamente não tem um ponto de vista, mas tem os seus momentos interessantes, tem, como por exemplo eu falei no vídeo do penúltimo episódio, o fato de que é possível que esse episódio comente o heroísmo que a gente está acostumado a ver na ficção e as consequências que a gente não está acostumado a ver na ficção, apesar de esse ser um ponto que vem sendo abordado por muitas coisas em muitos lugares. A gente tem lá o Guerra Civil, a gente tem até de certa forma o Batman vs Superman. São dois filmes gigantes de bilheteria que abordaram isso, então não é um ponto de vista tão inovador, mas é um ponto de vista razoavelmente interessante, pelo menos se a gente considerar a própria história que o precede, né? O fato de que existe aí um debate de gerações, então ver que esse anime e o mangá por consequência, porque o anime é bem fiel ao mangá, está trabalhando essas questões da maneira como pode estar trabalhando a questão de como a mídia retrata o heroísmo e quais são as consequências disso e por que a gente não vê as consequências disso. Então pode ser interessante. Poderia querer dizer algo, mas aí a gente chega no episódio final. O episódio final escolhe esquecer, jogar fora tudo isso que a gente vinha vendo até agora e focar num dramalhão do personagem do Inuyashiki. E é um episódio péssimo. Péssimo. Esse é realmente um episódio final que estraga, se não estraga, pelo menos, sei lá, não eleva e não colabora
com a experiência anterior. É como se os 10 episódios anteriores fossem uma amálgama de ideias que ele foi jogando ali, que mais ou menos tinham uma conexão, e no fim ele só quis fazer outra coisa e só quis acabar a história logo de uma vez, e ele não usou a história para amarrar as ideias e os conceitos que ele trabalhou ao longo do anime e do mangá. O dramalhão do Inuyashiki poderia vir a dizer alguma coisa, significar algo, ou fazer com que a gente se importasse com aquele momento, se a gente se importasse com esses personagens. O episódio anterior, o penúltimo episódio, episódio 10, teve uma cena que fez com que a gente se importasse com o Inuyashiki e a filha do Inuyashiki, mas muito por conta da situação e da direção. Ela levou ao extremo, a menina estava praticamente morta e a cena se estendeu e fez com que a gente entrasse naquela tensão de ela vai sobreviver ou não, mas não exatamente porque é o Inuyashiki e a filha dele, a Mari, mas é uma pessoa tentando salvar outra. Não tem nada a ver com a relação deles, tem muito pouco a ver com a relação deles ou com o personagem que eles são, principalmente porque não tem personagem. Como eu falei anteriormente, o Inuyashiki é menos personagem e mais conceito. Ele é trabalhado no primeiro episódio, ele vai sendo mostrado esparsamente ao longo da história, porque a história foca totalmente no Shishigami, e quando chega nesse momento final, ele meio que quase esquece o Shishigami, foca totalmente no Inuyashiki, em momentos que deveriam ser tocantes com a família dele, que não são tocantes porque a gente viu todas essas pessoas sendo horríveis ao longo da história, nos poucos momentos que a gente viu ao longo da história, mas mais no primeiro episódio, na verdade, que eles são só péssimas pessoas que não tem nenhum motivo para tratar esse senhor da maneira como eles tratam. Não tem motivo. A gente não conhece o Inuyashiki para saber se existe um motivo ou não. De repente ele é um grandíssimo pau no cu, mas a gente não sabe. Não tem como saber, porque a gente só vê ele sendo uma pessoa gentil. A gente não vê nenhuma atitude do passado dele. Mas aí todo mundo tá unido e abraçando e chorando, emocionados porque ele é ele. Ele é de fato o Inuyashiki, ele é o meu marido. Mas ela gosta desse marido? Que relação é essa? Por que essa reação nesse momento? E aí chega num ponto que o Ichiro Inuyashiki faz um discurso que fica um pouco complicado saber se é a história dizendo ou não, ou se é o personagem, porque a gente não conhece as ideias do Ichiro Inuyashiki, mas ele diz que no momento que os dois conseguiram, ele e o Shishigami conseguiram poder, ele salvou pessoas e o Shishigami matou pessoas, e ele fez aquilo porque estava na natureza dele. Então eu não consigo saber se essa é só a ideia do personagem ou se é o autor falando através do personagem, porque se for o autor falando através do personagem, ele está contradizendo o resto da história, que meio que construía a ideia de que as pessoas são fruto do próprio meio, mas nesse discurso do Ichiro Inuyashiki, ele quer dizer que as pessoas têm algo de inato. Então o Inuyashiki nasceu bom, por isso ele fez bondades quando teve a oportunidade, e o outro nasceu mal, por isso ele fez maldades quando teve a oportunidade. Mas isso também não sei se chega a importar, porque aí vem o tal do meteoro, o Inuyashiki vai se sacrificar, porque é isso que ele faz, o Shishigami vai se sacrificar também, porque ele precisa de uma redenção, mas essa redenção do Shishigami significa algo pra ele, porque ele é um personagem, mas não significa nada pro Shishigami, pro Inuyashiki, pro senhorzinho velhinho, porque é isso que ele faz, ele só é bom, ele mesmo afirmou, ele é bom, ele nasceu assim. Então o sacrifício dele não tem peso, porque ele é exatamente o que ele é, aquilo é o que ele sempre fez, não faz diferença, não significa nada. O final do anime de Inuyashiki, e acredito eu, por consequência, o mangá, porque o mangá aparentemente é bem fiel, pelo menos do que eu li, metade do mangá, é uma história que não tem nenhum objetivo, nenhuma ideia, não diz nada, não chega a nenhuma conclusão, e no fim acaba sendo tão vazia quanto a sociedade que ele estava denunciando ao longo dele mesmo. Então é meio triste, porque eu estava gostando, eu estava tentando ver possibilidades, tentando pegar padrões e o que ele quer dizer com isso. Será que ele quer dizer alguma coisa com isso? Será que ele tem alguma ideia por trás? Não. Infelizmente, não. Isso, é claro, é apenas a minha interpretação de Inuyashiki.
Eu sei que muita gente gostou do anime, até porque ele tem muitos momentos interessantes, ele tem ideias interessantes. A própria ideia do velhinho virar um robô e do moleque virar um robô e a luta deles, que seria melhor se fosse melhor produzido, porque a produção ficou bem ruim lá pro final. Então, são conceitos interessantes e que fazem a gente realmente entrar no negócio, porque é bem diferente, pelo menos visualmente, é bem diferente. A única coisa parecida com o Inuyashiki é realmente Gantz, sabe? Ele é bem diferente do resto das outras coisas, pelo menos eu penso dessa maneira. Então eu entendo quem gosta, eu entendo quem tira outras conclusões. Tomara que você tire outras conclusões e tire alguma ideia disso. Eu acredito que não está sendo dito nada. Enfim, esse foi o vídeo de fechamento de Inuyashiki. Eu fico muito feliz que nós estejamos fechando um anime com vocês na primeira vez que a gente acompanhou uma temporada por inteiro aqui no VideoQuest, porque vocês colaboraram no Padrim. Muito obrigado a todos que colaboraram. Na temporada que vem tem mais animes. Obviamente o Inuyashiki acabou, então a gente vai ter algumas vagas aí no vídeo de animes da semana. Eu vejo vocês em 2018. Falou!